Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde quer que você esteja, né? O brasileiro está espalhado por todas as partes desse planeta, lugares que a gente mal imagina, aí está um brasileiro. Pelo menos um brasileiro aí está. Então, eu quero aproveitar aí que nós estamos à véspera das eleições do segundo turno para presidente da República do Brasil. Em algumas localidades, também para governador, né? O momento aí é de muito cuidado, muita atenção. Então eu encontrei com um amigo que já não via há um ano e eu perguntei: e aí? Amanhã tem eleição, quem que você vai votar? Posso saber? Se é da esquerda ou da direita. Ele falou: olha, eu vou votar na esquerda, que é representa aí o Partido dos Trabalhadores, o Fernando Haddad. Eu disse: mas por quê? Ele falou: olha, porque foi a melhor época que eu vivi. Foi a era do PT. Aí eu achei interessante porque ele tem 33 anos, vai fazer 34 anos. Eu falei assim: olha, para você foi a melhor época. Mas como eu sou mais velho, eu lembro que a época do Zé Figueiredo foi muito boa. Depois entrou aí o Collor e tal e desandou tudo. Porque nessa época, lá em casa não faltava carne. A gente comia carne toda semana, né? A carne bovina, a carne em geral. E ele falou que era muito barato. Hoje está muito caro o preço da carne. Aí eu falei: rapaz, até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Mas, por trás disto, tem, vamos dizer assim, uma coisa sombria que eu vou explicar agora. E é claro que eu vou fazer esse vídeo chegar até ele, porque ele vai ouvindo. Aquele que puder, ouve uma vez, duas, até vai repetindo, até entender o que eu vou explicar agora. É o seguinte: quando entrou o PT, há mais ou menos aí, vamos dizer, que ele começou a entrar para o poder, vamos por aí 20 anos, né? Nós tínhamos uma reserva no cofre do Banco Central, uma reserva boa de dinheiro. Tínhamos. Então o PT entrou no poder, né, com Lula, e ele aproveitou essa reserva. Ele falou: opa, nós podemos baratear o preço das coisas para favorecer principalmente a classe mais pobre, a que tem menos acesso a uma boa alimentação, a cesta básica. Então, como esse amigo meu comentou do preço da carne, que era barato naquela época, que toda semana podia comer, ter na mesa, eu vou comentar agora. Naquela época, o cofre tinha uma boa reserva de dinheiro. Então isso permitia com que o país comercializasse os produtos com preço mais em conta, sem mexer com a inflação, com a carecia dos preços, né? Então, o preço real deveria ser, vamos supor, R$ 8. Então, como tínhamos uma reserva boa no Banco Central do Brasil, uma reserva monetária boa, isso permitiu que aquele preço que seria de R$ 8 do quilo da carne passasse a 4, a 6. Então, isso favorecia a população a comer, a se alimentar melhor. Entende? Aí está o segredo por trás do milagre que o PT fez. Ele observou o seguinte: olha, podemos emprestar dinheiro. Por exemplo, a Bolívia necessitou para desenvolver lá a extração do gás. A Venezuela melhorar a infraestrutura do país, na época do Hugo Chávez, construir lá metrôs e tal, melhorar a estrutura, a infraestrutura.
Cuba em construir um porto, aumentar o porto, modernizar o porto, para que a produção aqui da América do Sul chegasse até o porto de Cuba e do porto de Cuba se distribuísse para os outros continentes, principalmente para a Europa. A Europa compra muitos produtos do Brasil, né? Recursos minerais, pecuária, agricultura e tal. Então, o que aconteceu? O ministro da Economia, né, os políticos do PT acreditavam que, se nós estamos tirando a nossa reserva, nós vamos repondo. Só que é o seguinte, os países não conseguiram. Aqui também o norte da África, alguns países do norte da África pegaram também empréstimos, foram lá algumas construtoras do Brasil, como a Odebrecht, Andrada Gutierrez e algumas outras, para desenvolver aquilo. Só que esses países não conseguiram cumprir com arcar com o pagamento dos empréstimos, da dívida. E aquilo foi acumulando. Então, o que aconteceu? O Brasil, achando que emprestando dinheiro iria poder receber com juros e tudo, o que aconteceu? Foi o valor monetário brasileiro, foi encolhendo. Porque nós sabemos, quem estuda, quem trabalha com contabilidade, economia, administração, sabe que o dinheiro tem que estar circulando. Se você gasta, você tem que trabalhar e repor aquele dinheiro. Para não chegar no final do mês ou do ano, você está no vermelho. Porque isso é um prejuízo. Então, esse dinheiro não estava sendo reposto nos cofres. E a economia monetária do Brasil estava achatando, encolhendo. E aí o país perdeu o controle da situação. O fio da meada. Entramos em crise, em recessão. E o pior, muitos políticos aproveitaram da situação e começaram a meter a mão para benefício próprio, a desviar dinheiro. Por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, são grandes produtores. Muito desse dinheiro era tirado daí, enviado para o Nordeste, para o Norte, para tentar amenizar a situação deles lá. Então, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais sofreram também com isso. Porque começou a faltar no desenvolvimento ali. Então, o Brasil começou a experimentar uma recessão. Nós perdemos o controle da situação. Aí o que aconteceu? Surgiu, porque o Brasil é assim, você não me dá, eu começo a te entregar. Um começou a entregar o outro. E aquilo foi se tornando uma bola de neve. Tanto que pediram depois um impeachment a Dilma. E o que a Dilma devia ter feito era ter abandonado mesmo o trono, o poder. Como eles insistiram em ela permanecer no poder, que teve que haver apurações, votação do impeachment, que contribuiu para parar o país, para atrapalhar o financiamento, né? Porque nós necessitamos. Há países multinacionais que necessitam do Brasil. Então vê que o Brasil está naquela situação política grave, né? Uma situação grave, que um político entregando o outro, um empresário entregando o político,
um desequilíbrio total, o empresário de uma multinacional não quer investir no Brasil, no país. Ele pega e sai fora, abandona o país. Então, o que aconteceu? A era do PT foi muito boa. Se você não der conta do que estava por trás disso, que por trás disso havia um projeto escuro, um projeto que fazia com que camuflasse a situação. Então o povo estava aos poucos sendo enganados. O povo não estava dando conta. Porque o brasileiro ele está preocupado com festas, churrascada, futebol, praia, porque é verão quase o ano todo. Então ele não se dá conta do que o que há por trás disso. Entende? Então nós estamos hoje enfrentando aí uma crise gravíssima. Social, econômica, em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Então nós temos aí as eleições, que é amanhã, né? Espero que todos os brasileiros votem consciente, sabendo realmente o que está acontecendo e o que pode acontecer. Porque no primeiro turno, muitos candidatos que estavam aí muitos anos no poder não conseguiram se reeleger. Então agora nós estamos no mês de outubro, novembro, dezembro. Esses 3 meses vai ser crucial, porque o país vai parar. Aqueles que estão lá agora e não conseguiram reeleger, eles não vão fazer nada. Eles vão cruzar o braço. Para quê? Vai deixar o ano passar sem nada ser aprovado, sem nada ser feito para o país. E os políticos que conseguiram, os novos, né? Aí muito político novo aí conseguiu entrar para a política, né? Muitos candidatos. Então esses estão esperando, vão cobrar dos que lá estão agora, que não vai resolver nada. Vão ser só gritos, não vão conseguir. Então agora é esperar que eles tomem posse em janeiro. Deputados, governadores, deputado estadual, federal, o presidente. Então o que acontece? Os novos que vão entrar agora, muitos deles estão sendo defamados pelos aqueles que perderam ou aqueles que estão aí disputando agora, né, o segundo turno. Então, aquilo que eles fizeram, eles estão tentando passar para a população, por eleitor, passar aquilo que eles fizeram de mal para o país, tentando dizer que os que estão entrando agora fazem. Como, por exemplo, a esquerda defamando o Bolsonaro. O Haddad defamando o Bolsonaro. Que o Haddad não tem condições nenhuma. Ele não tem estrutura. Ele já provou que para ser prefeito de uma cidade, ele não tem estrutura, ele não tem condições, ele não tem visão, ele não tem jogo de cintura. Ele não consegue administrar uma cidade, muito menos um país. Está mais do que provado. Pergunte para qualquer paulista, qualquer santista. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que dar oportunidade para os novos que aí estão, né? Ideias novas. Porque se um político permanece muito tempo no poder, ele sabe muito bem o que ele deve fazer em termos de benefício próprio. Ele sabe muito bem como agir. E, é claro, tudo vem à tona. Um dia tudo vem à tona, mas isso leva tempo. Depois do país
ter sido lesado, né? Que aí a gente vai ter conhecimento. Então, nenhum político deve permanecer muito tempo no poder. O que eu quero dizer com isso? Que a época do Lula já foi, já passou. O Lula está defasado. Já era para ele ter aposentado, entregado o osso, como dizem. Já era para ele ter. Já passou, ele já não pita mais nada no Brasil. Se ele fez alguma coisa boa, ele já fez, ele não vai fazer mais. Igual os outros que estão aí perpetuando o poder, igual o Renan Calheiros. Pelo amor de Deus. Então, dá oportunidade para os novos. Houve uma época boa do Zé Figueiredo. O Collor afundou o país, foi um desastre. Houve uma época mais ou menos boa do PT, que tentou aí enganar o povo com mentira, com meias verdades, falcatrua. Isso aí realmente existiu, e muito. Então agora temos que dar oportunidade para sangue novo, mente nova, gente com mentalidade boa. Esquecer a era do PT. Bola para frente. É isso que o Brasil precisa. Entendeu? É isso aí, gente. Ficou aí com vocês o Beto de Jesus. Deixa aí o seu comentário. Curta o meu canal no YouTube. Ok? Um abraço forte e um bom resto de ano para todos. Ok? Isso aí.